Show de bola? Então, o que que acontece? Esse livro aí é fantástico, tá? Eu recomendo demais. E por que que a gente sempre fala de livros? Por que que a gente sempre fala enfim, dessas coisas de mentalidade e tal? Por que que você sempre fala disso, Lucas? Porque isso é uma das coisas que modam a gente, sabe? Se você não tem uma mente preparada para ter sucesso, muito provavelmente vocês não vão ter sucesso. Porque tudo que você faz está aqui dentro, né? Tudo que a gente faz está aqui dentro. Vou contar uma história interessante para vocês. Há alguns anos atrás, faz algum tempo, eu não sei quanto tempo, sei lá, uns 15 anos atrás, 20 anos atrás, por aí, um cara aqui da minha cidade, aqui eu moro em Salvador, Bahia, ele ganhou na loteria. Ele ganhou na loteria, ele ganhou muito dinheiro. Não lembro quanto que foi a quantia, mas foi tipo muitos milhões, sabe? E ele ganhou esse valor. E aí, passaram cerca de 5 anos, tá? 5 anos. E ele gastou tudo. Ele gastou tudo com, sei lá, mulheres, viagens, carros, apartamentos de luxo, festas e por aí vai. E depois desses 5 anos, ele simplesmente gastou tudo, né? E hoje, na notícia que estava saindo lá, que eu estava lendo, ele hoje trabalha em um bar numa periferia aqui de Salvador, ganhando menos que um salário mínimo. Olha para você ver que interessante, né? O cara ganhou na loteria e muitos acham que quando você ganha na loteria, sua vida tá feita, né? Ah, ganhei na loteria, agora eu sou multimilionário, então eu não preciso fazer mais nada porque minha vida tá feita de agora para frente. Mas olha para você ver como que foi a vida desse rapaz, né? Hoje ele provavelmente se afundou em dívidas e hoje vive com menos de um salário mínimo. E o que que a gente pode tirar dessa história? Que, na verdade, não significa, não se trata do quanto que você ganha, mas sim do quanto que você está mentalmente disposto a lidar com aquilo. Então, a sua mente, ela trata uma determinada quantia de dinheiro que você é capaz de lidar. Se você é capaz de lidar, sei lá, com R$ 2.000 por mês, é isso que você vai ganhar, independente do quanto você se esforce. Então, a mente dessa pessoa, desse rapaz, ela estava programada para lidar com mais ou menos uns R$ 1.000, R$ 1.500 por mês. E por mais que ele tenha ganhado milhões, a mente dele trouxe a equilibrar aquilo que ele estava ganhando para o que ela conseguia lidar, que eram os R$ 1.000, R$ 1.500. É louco isso, né? Mas é exatamente assim que funciona. Então, a sua mente, o quanto você ganha, o quanto você pesa, enfim, os seus relacionamentos, tudo isso está ligado com o que você consegue lidar aqui no seu cérebro. Se você tem um cérebro que consegue lidar com, sei lá, R$ 50.000 por mês, você pode quebrar que você vai ter uma ideia ou algumas escalas para poder chegar nesse valor de novo. Um exemplo que eu gosto muito de dar também foi do ex-presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, né? Ele, para quem não sabe, ele é um bilionário. Eu acho que ele é bilionário. Eu não tenho absoluta certeza não. Mas ele é muito rico. E teve uma época da vida dele que ele quebrou. Tipo, ele estava com uma empresa que valia muitos milhões e essa empresa perdeu valor muito rápido e ele quebrou, né? Ele quebrou, enfim. E depois de alguns anos, ele reconstruiu tudo de novo e conseguiu ganhar ainda mais do que ele ganhava antes. Por que isso? Porque, na verdade, não significa do quanto você ganha, e sim do quanto que a sua mente ela está programada para lidar. Então, se você tem uma mente programada para ganhar R$ 100.000 por mês, você pode ganhar, tá ganhando R$ 1.000 hoje, e daqui a algum tempo, é só questão de tempo, para isso se equilibrar de novo, para você conseguir elevar aí os seus ganhos para o quanto o seu cérebro consegue lidar. Por isso que isso é importante demais. Então, eu trouxe esses exemplos só para vocês entenderem que o nosso negócio, ele não é simplesmente isso que a gente vê, sabe? O que a gente vê as pessoas de sucesso fazendo são só uma ponta do iceberg. O que vem atrás disso são justamente essa mentalidade de hábitos de sucesso, tá? E aqui o que que acontece? Eu separei algumas coisas aqui para falar para vocês. Por que que esses hábitos eles são tão importantes? Porque hábitos, pessoal, inclusive nesse livro ele fala que o hábito ele é desenvolvido em um campo que a gente não consegue meio que controlar, sabe? É algo que quase instintivo. Então você vai fazendo algo repetidas vezes e aos poucos aquilo ali vai ficando gravado na sua cabeça.
Por quê? Porque se você tivesse que pensar muito, seu cérebro gasta muita energia quando você está pensando. E o nosso cérebro, não sei quantos de vocês sabem, ele é preguiçoso. Nosso cérebro é preguiçoso. Ele vai, por exemplo, por que é tão difícil a gente levantar da cama de manhã? Porque o nosso cérebro quer que o nosso corpo fique deitado, porque a gente quer a zona de conforto, ele quer economizar o máximo de energia possível. Justamente porque isso é da nossa anatomia, né? Então, quando você tem que fazer algo que saia da sua zona de conforto, aquilo fica desconfortável. E é ruim, né? Por exemplo, você vai para academia, começa a malhar e, enfim, começa a sentir dor, aquilo ali não é natural, e o seu cérebro não gosta disso. Por isso que toda vez que você faz algo que não está na sua rotina, não está nos seus hábitos, você fica com mal-estar, você fica querendo voltar para aquilo, né, para sua zona de conforto. Então, o que que acontece? Existem algumas coisas que, se você fizer repetidas vezes, aquilo se torna um hábito, né? Por exemplo, o nosso cérebro ele é tão louco que uma pessoa que consegue aprender a dirigir e consegue tirar um carro da garagem no automático, aquilo ali a primeira vez pode parecer com muita coisa, né? Mas hoje, se uma pessoa está acostumada para aquilo, ela faz automaticamente. Então, o que que você precisa fazer para, por exemplo, tirar um carro da garagem? Você precisa entrar no carro, ligar a chave no sentido horário, olhar o retrovisor, ver se não tem ninguém atrás, pisar levemente ali no freio, depois regular a embreagem. Olha o tanto de coisa que você está fazendo. E tem gente que faz isso como se fosse a coisa mais normal do mundo. E por que é? Por quê? Porque aquilo se tornou um hábito. Então, quando você faz isso repetidas vezes, coisas complexas ficam simples. Hoje, por exemplo, quando você vai fazer uma publicação, como que é a nossa publicação hoje? Você tem que escolher 8 grupos, e tem que ser dessa forma, compra e venda, acima de 50 mil membros, tem que ir lá em discussão, tem que colocar o texto, tem que colocar as fotos, curtir, comentar, esperar uma hora, responder os comentários. Olha o tanto de coisa que você tem que fazer. E hoje, eu, por exemplo, faço isso em 15 minutos. E nem vejo o tempo passando, porque é muito rápido. Então, tudo que você precisa fazer, por mais complexo que seja, por mais difícil que seja, se você consegue que aquilo se torne um hábito, muito provavelmente você vai conseguir ter os resultados que você quer se você ter os hábitos corretos. Como eu disse no início, a nossa vida ela é construída de hábitos geralmente preguiçosos. Então é melhor ficar em casa do que ir para academia, certo? É melhor eu ficar no celular só rolando o feed ali do Instagram do que eu levantar a bunda do sofá e fazer uma publicação. É melhor eu, sei lá, ir fazer qualquer outra coisa, assistir televisão, do que fazer um acompanhamento. Por quê? Porque é mais fácil só ficar sentado olhando para a tela de televisão. Por isso que a gente geralmente não tem resultado, porque a gente não quer substituir esses hábitos ruins que a gente tem. E os hábitos, eles são importantes justamente por isso. E o que que acontece? Como eu disse para vocês, é muito louco que todo mundo que tem sucesso em alguma área, sucesso, estou falando assim, de ganhar bastante dinheiro, de ter um destaque em alguma área, eles geralmente têm os mesmos hábitos, os mesmos hábitos. Então, geralmente são pessoas que acordam cedo, que têm compromisso, que traçam metas, que têm disciplina, resiliência, que não enfrentam problemas. Você percebe que são as mesmas características em todo mundo, em todo mundo. Então, se existe uma fórmula mágica para se ter esse resultado, essas são as fórmulas mágicas, né? São os hábitos dessas pessoas. E uma das coisas também que as pessoas acabam deixando de lado é a importância das metas. Tem muita gente que tem sonho, e uma vez eu vi uma frase, eu acho que foi no Instagram, que diz assim, ó, você não precisa ter sonhos, você precisa ter metas. Por quê? Qual que é a diferença? A pessoa que só sonha, ela nunca coloca aquilo ali em um passo a passo para chegar lá. Mas a pessoa que tem metas, muitas das vezes, ela traça um plano para chegar em um objetivo. E geralmente esse objetivo está ligado ao sonho. Então, por exemplo, você tem o sonho de comprar sua casa própria. E esse sonho, ele vai ficar só no sonho mesmo se você só ficar pensando nisso, sabe? É importante você visualizar o sonho, obviamente que é, mas se você tiver uma meta de alcançar um determinado valor em um determinado tempo, aquilo ali vai te possibilitar realizar esse sonho. Então essa é a diferença entre você só sonhar e você colocar uma meta. Tem muita gente que acha que aquele sonho ali é impossível ela realizar. É impossível. Eu, por exemplo,
Quando eu comecei a trabalhar, eu queria comprar uma moto, só que eu tinha a moto dos meus sonhos, sabe? Sabe aquela casa que as pessoas geralmente querem comprar, mas não tem coragem de falar que querem comprar ela porque acham que é impossível? Pois é, era justamente isso que eu fazia quando eu comecei a sonhar com a minha moto. Eu tava me preparando para comprar uma moto muito mais inferior e sempre com o sonho daquela mais top de todas, sabe? E geralmente a gente faz isso. A gente acaba matando os nossos sonhos maiores para poder substituir eles por sonhos menores, porque a gente não coloca em metas. E eu não imaginava chegar a comprar aquela moto dos meus sonhos muito antes do que eu comprei, sabe? E eu consegui chegar lá muito antes do que eu imaginava. Por quê? Justamente porque eu coloquei metas, tá? E isso é que é interessante. Se você quer ter uma casa top, escolhe logo uma top. Por quê? Porque, como eu ouvi uma vez num seminário, sonhar grande e sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. Então é melhor você sonhar grande, tá? Se sonhar grande e pequeno é a mesma coisa, o mesmo trabalho, é melhor você estar sonhando sempre grande. Então, quando você tiver esses desejos, coloque na sua meta, no papel, aquilo que você sempre sonhou. Não fica diminuindo os seus sonhos. Aumente suas habilidades, sabe? Trace um plano melhor para que você consiga alcançar aquilo ali em um tempo hábil. Obviamente que sonhos maiores levam mais tempo, mas isso não significa que seja impossível, tá? Então, assim, quando vocês forem traçar metas, já coloquem como objetivo final aquilo que você realmente quer, tá? Aquilo que você realmente quer. Se você quer uma casa no melhor bairro da sua cidade e por aí vai, coloque isso como objetivo final. E tenha aquilo ali como valor e coloque isso no passo a passo para você conseguir alcançar aquele sonho. Ganhando quanto por mês eu vou conseguir pagar aquela casa ou dar uma entrada naquela casa que seja daqui a X tempo, sei lá, daqui a 2 anos. E aí você coloca isso, por exemplo, em qual graduação da Sonhar e vai me possibilitar chegar aquilo ali, sabe? Então, se um Imperial, sei lá, ganha 10 mil por mês, com 10 mil por mês eu vou conseguir comprar aquela casa com quantos meses? E por aí vai. Então você consegue traçar um plano, por mais simples que ele seja, para que você alcance aquela meta. Agora, se você fica com medo, se você fica com vergonha, se você fica até com, sei lá, com receio de colocar isso no papel, não vai acontecer, tá? Não vai acontecer. Se você tem medo do seu sonho se realizar, ele nunca vai se realizar. Agora, coloque isso no papel, nem que seja para você simplesmente tirar da sua cabeça, porque isso vai fazer total diferença, tá? Então, se você tem esse sonho, coloque no papel. Mesmo que para hoje você ache que é impossível, coloque no papel, porque isso vai fazer total diferença para você, tá? E aqui, ó, até onde que fica suportável essa questão dos hábitos? Porque é o seguinte, pessoal, essa questão dos hábitos, eu vejo assim, tem muitos gurus por aí, pela internet e tal, que nunca conseguiram nada, que nunca construíram nada, e ficam falando que você precisa acordar às 5 horas da manhã, tomar um banho gelado, e isso e aquilo, porque esses são os hábitos de sucesso e tal, não sei o quê. E, na verdade, não tem nada a ver, tá? Isso aí é tudo balela. Por quê? Tem pessoas de sucesso que fazem isso? Sim, tem pessoas de sucesso que fazem isso. Mas, por exemplo, eu conheço outras pessoas que acordam, sei lá, 8, 9 horas da manhã e mesmo assim conseguem fazer tudo. Por quê? Porque, olha, não importa a hora que você acorda, se você acorda 5 horas da manhã ou se você acorda meio-dia. Importa o que você faz depois do que você acorda, tá? Quais são as suas atividades que você faz depois que você acorda. É verdade que a maioria das pessoas que têm sucesso acordam cedo? Sim, é verdade. Por quê? Porque quando você acorda cedo, você tem mais tempo de fazer mais coisa e isso te coloca um pouco na frente dos seus concorrentes. Mas não necessariamente isso vai mudar a sua vida logo no início, tá? Principalmente porque eu acredito que a maioria aqui está iniciando no multinível, está iniciando nessa carreira de empreendedorismo, tá? Então não fiquem ligados nesses super hábitos aí que o pessoal fica falando, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não, foca no básico, porque o básico funciona, tá? E quais são os hábitos aqui de sucesso que a gente precisa ter, que eu vejo que tem líderes de sucesso aqui na Sonhar que tem, tá?
E eu vou começar aqui com os hábitos que a gente usa mais no nosso negócio, na prática, e depois eu coloco os hábitos que a gente usa geralmente na nossa vida, tá bom? Bom, tem alguns hábitos aqui que a gente precisa entender. Por exemplo, o hábito de publicar todos os dias, ele é um hábito que, na maioria das vezes, ele é subestimado. Então, eu já falei isso aqui várias vezes para vocês, que eu acredito que um dos maiores erros que as pessoas fazem quando iniciam no negócio é não publicar todos os dias. Esse simples hábito pode fazer o seu negócio ser transformado completamente. Eu conheço pessoas que, principalmente no início do negócio, deram uma importância muito grande para isso aqui e hoje elas estão em patamares muito altos. Por quê? Porque justamente elas entenderam que os pequenos hábitos, as pequenas coisas que elas fazem todos os dias é que levam elas para o resultado delas. Você não chega em uma casa e coloca, sei lá, a parede inteira no lugar e depois você vem com outra parede, coloca aqui, depois você vem com outra parede, coloca ali. Não, o que você faz? Você vai por tijolo em tijolo, construindo a parede e depois, no final de, enfim, meses, a casa está pronta. É justamente como acontece no nosso negócio. Se você não inicia, se você subestima os pequenos hábitos, você nunca vai alcançar as grandes fortunas. Por quê? Porque grandes fortunas são feitas de pequenos hábitos ao longo do tempo, tá? Então, assim, vários líderes eu vejo isso, subestimando essa questão de publicar todos os dias. Então, por exemplo, tem pessoas até que começam publicando bem, começa ali no primeiro, segundo, terceiro mês publicando todos os dias, e depois vai lá e para. Aí para por 1 a 2 semanas e volta depois. Pessoal, quando vocês dão essas pausas no seu trabalho, tá? Quando vocês dão essas pausas, muito provavelmente a sua equipe morre. Por quê? Porque você está construindo uma coisa, você está começando a levantar voo, aí você para. O que vai acontecer com o avião? Ele cai. Se você não dá impulso suficiente, o avião não sobe, o avião não vai planar lá em cima, ele vai cair. Então é exatamente como funciona no seu negócio, tá? E eu já vi muitos negócios acabando porque as pessoas param de colocar combustível no início. Eles param de colocar combustível. E qual que é o início, Lucas? O início é pelo menos 1 ano. Pelo menos 1 ano. Seu negócio está sendo construído ali. Depois de 1 ano, quer dizer que eu posso parar? Não, não quer dizer que você pode parar. Eu não parei até hoje. Mas hoje eu posso me dar o luxo de, por exemplo, se eu quiser tirar 1 semana de folga, eu posso tirar, porque isso não vai atrapalhar o andamento do meu negócio, porque o meu negócio já está bem estruturado. Então, assim, principalmente no primeiro ano, eu conheço pessoas que hoje poderiam estar, por exemplo, maiores em graduação do que eu, e não estão porque deram pausas, porque pararam 1 mês, 2 meses e voltaram depois, sabe? Então, assim, prestem muita atenção nisso. Imagina que você está no emprego, e aí você trabalha ali os 3 primeiros meses muito bem, seu chefe te elogia e tal. E aí no 4 mês você vai lá e falta 1 semana. O que é que vai acontecer? No mínimo, você vai ser chamado a atenção. No mínimo. Ou, no pior dos casos, você vai ser demitido, né? Aqui é uma coisa bem parecida com isso. A sua equipe ela vai se esmigalhar. Ela vai cair o rendimento de uma forma que, enfim, para recuperar vai ser como se você tivesse começado do zero. E dói, pessoal. Reconstruir a equipe dói. É muito chato você construir algo para depois ter que recomeçar de novo. É muito frustrante. Eu já tive que fazer isso, tá? Eu já tive que fazer isso no meu negócio. Não porque eu parei de trabalhar, mas por outros motivos. E é muito ruim, tá? Então, assim, quando vocês estão, principalmente no início, vocês precisam dar esse gás. E principalmente agora, tá? Quem está iniciando agora aí, presta atenção nisso. A gente está entrando em uma onda agora de crescimento. Por quê? Porque a gente está saindo de uma pandemia, a gente está terminando essa crise, né? Os pedidos estão começando a sair normalmente de novo e os próximos meses a gente vai ver uma onda de crescimento. Por quê? Porque o pessoal que estava ali comprando na crise, comprando na pandemia, porque não podia trabalhar, porque estava em casa, esses hábitos de consumo, eles vão continuar depois, tá? Não pensem que a gente vai voltar para o mesmo que era antes. Não vai. Não vai. Essa onda de home office, de trabalhar em casa, só tende a aumentar. Compras pela internet só tendem a aumentar. Então, se preparem,
plantem agora, porque nos próximos meses, quando a gente começar a crescer novamente, você pega essa onda e você cresça também. Então, assim, no início lá da pandemia, a gente teve pessoas que falaram assim, agora que vai ter pandemia, o pessoal não vai conseguir pagar boleto, ninguém vai conseguir trabalhar, ninguém vai querer pagar franquia. E o que eles fizeram? Saíram da Sonhar porque desistiram, certo? Teve outras pessoas que falaram, poxa, todo mundo que está em casa agora com celular vai poder ver minhas publicações, o pessoal que não vai poder comprar em loja física vai querer comprar pela internet. E o que eles fizeram? Deram gás e conseguiram aí alcançar patamares que muito provavelmente não conseguiriam em tempos normais. Então teve gente que começou no meio da pandemia, bateu presidente, bateu diamante, teve diamante que bateu imperial e por aí vai. Então assim, crises, como eu falei no meu Instagram hoje mesmo, as crises, pessoal, o dinheiro não é queimado nas crises, tá? Ninguém faz uma pilha de dinheiro, tá na crise, vamos queimar dinheiro. Não é assim, não. A crise, ela só troca o dinheiro das mãos. Então, vai para quem estava despreparado e passa para quem estava preparado. Então, você viu muita gente crescendo, como foi, por exemplo, o caso dos deliveries, os e-commerces, como foi o caso da Sonhar, e outras pessoas que estavam despreparadas, que só tinha a base ali no físico, quebraram, faliram. Então, assim, o dinheiro ele só troca de mãos, tá? Nas crises. E não vai ser a última, tá? Essa crise não foi a primeira, nem vai ser a última. Mas toda vez que a gente passa por isso, a gente consegue justamente sair mais fortes, com a mentalidade completamente diferente e preparado para vir uma próxima. Exatamente, olha, a Everton falou que no início da pandemia foi onde eu alcancei o presidente, eu era Rubi, exatamente. Então a gente tem vários casos de pessoas que aproveitaram essa onda e vai acontecer de novo. E eu tô avisando de novo, como eu avisei lá atrás, antes de começar a pandemia. Eu tô avisando de novo, vai acontecer outra onda ainda esse ano, tá? Ainda esse ano a gente vai passar por uma onda de crescimento aí de novo. Então, o hábito de publicar todos os dias, ele é um dos primeiros, tá? Que a gente faz. Depois, o hábito de atender clientes. Por quê? Se você publica todos os dias, automaticamente o seu negócio, ele se movimenta. A única razão de você publicar todos os dias é para que você tenha clientes para atender. E com mais clientes para atender, a chance de você vender algo, de vender a franquia, uma compra, etc., ela é maior. Então tem muita gente que, por exemplo, inicia o trabalho e subestima a questão de publicar todos os dias, para de publicar. O que acontece? E a pessoa ainda quer ter resultado, né? Porque é assim, as pessoas querem ter resultado de qualquer forma, mas não querem fazer o que precisa ser feito. Então a pessoa para de publicar, mas quer vender, quer ter resultado. Mas aí o que acontece? Quando você para de publicar, o seu negócio para de girar, né? Você não tem mais clientes, não tem como vender. Então, como que você pode fazer isso? É justamente como se você tivesse uma loja na cidade. É como se você fechasse as portas da sua loja e falasse que quer vender. Não tem como, né? Você só consegue vender se você tiver com as portas abertas para o pessoal entrar e tudo mais, ver os produtos e tal. Então, exatamente, a gente tem que plantar para poder colher lá na frente, né? E a questão aqui é tudo ligado. Tá vendo que um hábito é ligado a outro? Se você publica todos os dias, você tem clientes para atender todos os dias. E muito provavelmente você vai começar a vender por conta disso, né? Outra coisa, outro hábito também que tem no nosso negócio, fazer acompanhamento, que é algo que as pessoas não fazem, tá? Poucos líderes fazem o acompanhamento corretamente. Porque a questão ali de atender os clientes, ela é fundamental, Mas se você não fizer o acompanhamento, você pode estar deixando dinheiro na mesa, tá? Como assim, Lucas? É isso mesmo. Se você não fizer o acompanhamento, você pode estar perdendo venda que você faria, tá? Que as pessoas pagariam se você tivesse fazendo o acompanhamento. Então, essa questão de fazer o acompanhamento também é importante. E como que se faz acompanhamento? Como que se faz? Vou dar algumas dicas para vocês no final aqui, tá? Outro hábito aqui também, e esse é um dos mais importantes de todos, que é a duplicação do sistema. É publicar para líderes, tá? As pessoas que publicam para líderes geralmente são as que estão um pouco mais desenvolvidas no negócio, que já querem aumentar o negócio delas. Elas não ficam só com elas. Porque, como eu sempre disse para vocês, pessoal, se vocês só ficarem
vendendo franquia, compra e tal, você vai ter um emprego na Sonhar pro resto da sua vida. Você vai ter um emprego. Quando você ficar doente, quando você precisar viajar ou não conseguir publicar, o que vai acontecer? Não vai entrar dinheiro. Por quê? Porque você não vai ter novos clientes e automaticamente você não vai ter esses bônus, né? Mas se você começa a construir uma equipe, você começa a construir um negócio que não depende só de você, não depende só de você. Se você começa a recrutar líderes, construir sua equipe, você agora não tem só o negócio seu ligado a você. Você tem um negócio ligado a fulano, a ciclano, a beltrano, que tá ali, que você recrutou e você ensinou eles a publicar e a fazer também o negócio com você. Então, se você, por exemplo, ficar doente ou precisar viajar, o seu negócio não para, porque tem outras pessoas fazendo também. Tem outras pessoas correndo atrás de construir a equipe deles. Então, isso é fantástico. E isso aqui tem que ser um dos hábitos aqui, tá vendo? A gente tem aqui esses hábitos que formam o nosso negócio hoje. Então, se você quer realmente iniciar o seu negócio e fazer ele de forma profissional, você precisa dar ênfase nisso aqui, tá? Deixa eu dar um zoom aqui para ficar melhor. Você precisa dar ênfase nisso aqui. Por quê? É isso aqui que vai fazer o seu negócio deslanchar. É isso aqui que vai fazer você mudar de vida, tá? Outra coisa, fazer treinamentos também, importantíssimo. E olha só, vou deixar um spoiler aqui para vocês de uma coisa que eu tô fazendo, tá? Nas próximas semanas vocês vão ver um material que vai ser divulgado, que vai ajudar muito vocês a treinarem líderes, tá? Eu estou desenvolvendo um material justamente para ajudar vocês a conseguirem recrutar mais líderes. Isso vai sair nas próximas semanas e vocês vão conseguir aprender não só a publicar para líderes, como também a fazer treinamentos. Então aguardem, porque isso vai sair nas próximas semanas e muito provavelmente eu vou fazer uma live só para falar dessa ferramenta, tá? Outro hábito importantíssimo também, importantíssimo, participar dos eventos. Pessoal, vocês estão escutando os barulhos? É porque hoje aqui na Bahia é São João, tá? Então o pessoal tá soltando foguete, traque, bomba, por aí, enfim, não desconsiderem esse barulho, tá? Mas é porque aqui nessa época do ano é assim mesmo. E aí o que acontece? Participar de eventos. O que acontece? Um dos hábitos muito importantes que vocês também têm que ter é esse aqui que vocês estão fazendo, tá? É participar dos treinamentos e tal. Por quê? Eu sou um cara formado em treinamentos. Eu sou um cara que, se não fosse os treinamentos, eu não estaria onde eu estou hoje. Justamente porque são esses treinamentos que me fazem ter insights e pegar alguns atalhos no nosso trabalho. Se eu tivesse as ferramentas que vocês têm hoje, muito provavelmente eu chegaria onde eu estou hoje muito mais rápido, tá? Muito mais rápido. E o que acontece? Esses eventos, eles trazem justamente para a gente essa ideia de você conseguir saber coisas que, se você só fizesse sozinho, você não saberia, tá? Então tem um líder ali que descobriu uma coisa na publicação que faz ela ser melhor. Ele me contou, agora eu sei como melhorar minhas publicações. Então se eu fizer isso aqui no acompanhamento, eu vou ter mais resultado. E isso tudo você pega nos treinamentos. Se você não participa dos treinamentos, você automaticamente não pega essas dicas e nem vai pegar esses atalhos também. Eu não gosto de chamar de atalho, né? Mas você vai ir mais rápido. Com certeza você vai ir mais rápido, tá? Então, assim, além de tudo isso, vocês estão aqui hoje numa sala com quase 70 pessoas que estão querendo evoluir. Então, vocês estão em um ambiente onde todo mundo aqui tem o mesmo objetivo. E isso é fantástico. Inclusive, é um dos hábitos que a gente usa fora do nosso negócio, tá? Então, aqui, ó, o primeiro hábito que a gente usa fora do nosso negócio são as metas, que eu falei para vocês logo no início, tá? Então, aprendam a fazer metas. Inclusive, se vocês quiserem, a gente pode fazer uma mentoria geral só falando sobre metas. Como traçar metas, como que a gente faz, o passo a passo, para poder fazer, enfim, para alcançar qualquer objetivo. A gente pode fazer uma mentoria só sobre isso, tá? Outro hábito que a gente faz também, até fora do nosso negócio, até fora do nosso negócio, é isso aqui, ó, problemas e reclamações. Todo mundo reclama de alguma coisa em algum momento, né? Todo mundo. Até eu mesmo, eu reclamo de algumas coisas
em alguns momentos. Só que o que que acontece? Qual que é o pulo do gato aqui? É você saber reclamar nos lugares corretos. Por exemplo, vocês nunca me viram reclamar em um grupo do WhatsApp, de suporte, de líderes e tudo mais. Eu reclamo, mas nos lugares corretos. Por exemplo, sei lá, com o diretor, com o próprio presidente e tal, porque eu sei que esses lugares, a minha reclamação ela vai ser ouvida, sabe? Ela vai ter um impacto maior do que se eu simplesmente mandasse em grupos. E eu sempre falo isso para vocês. Nunca mandem problemas ou reclamações em lugares que eles não vão ser resolvidos, tá? Isso é perda de tempo. Então, se você quer mandar uma reclamação ou algum problema, já manda direto na fonte que vai resolver seu problema. Eu vejo muitos líderes criando justamente um cenário onde, além de eles aumentarem o problema, eles levam o problema para outras pessoas. Então, tipo assim, sei lá, só um exemplo, tá? Tem um pedido atrasado na minha equipe. Tem um pedido atrasado na minha equipe. E a cliente está me enchendo o saco. A cliente está ali falando comigo e tal, que o pedido está atrasado, não sei o quê. E aí eu vou lá e chego. Sei lá, eu chego na live, tá? Tá acontecendo a live lá de minha live, tá? Aí eu chego lá e falo, olha, tem um cliente que tá reclamando, não sei o que e tal. E aí, ao invés de você resolver o problema, você aumentou o problema, colocando ele numa live, e outras pessoas acabaram tomando suas dores. Por quê? Porque você acabou espalhando aquilo ali. Tem uma frase que eu gosto muito no multinível, que ela fala o seguinte, que problemas a gente leva para cima, a gente joga para cima, e soluções a gente joga para baixo. O que isso significa? Que os problemas você leva para o seu upline, o seu líder, ou as pessoas que estão acima de você, porque elas que vão saber resolver. E as soluções você joga para baixo, ou seja, quem são os seus downlines, né? As pessoas que estão ali ligadas a você e tal, que estão abaixo de você. Por quê? Porque é justamente isso que acontece. A gente sempre recebe problemas de uma ótica muito maior do que soluções. Isso é da nossa própria natureza. Eu não sei explicar exatamente por que isso acontece, mas, por exemplo, se você escuta 10 elogios, se te fazem 10 elogios e uma pessoa te faz uma crítica, você vai dar muito mais ênfase para aquela crítica que te fizeram do que para os 10 elogios que você levou. Então é sempre assim. Com as reclamações e com os problemas é a mesma coisa. Se você joga um problema em um grupo, o grupo pode estar o melhor possível, né? Ali da melhor forma possível que, enfim, vai chegar alguém ali, vai tentar aumentar o problema e por aí vai. Então, assim, pessoal, problemas e reclamações, eles precisam ser solucionados, tá? Problema é feito para a gente solucionar. E como eu disse para vocês, problema não é ruim, não é ruim, porque são com eles que a gente aprende a ficar melhor, tá? Se não tivesse problemas, a gente geralmente ficaria acomodado. Então é para isso que o problema serve, é justamente para que você vá para o próximo nível, tá bom? Se eu, por exemplo, não tivesse a curiosidade de resolver um problema, de fazer reuniões para minha equipe, eu não descobriria, por exemplo, o Google Meet, não saberia mexer com ele e por aí vai. Então eu resolvi esses problemas e hoje a gente está aqui fazendo essa reunião. Com as lives a mesma coisa e por aí vai. Então assim, os problemas eles servem justamente para a gente poder evoluir, tá? Networking é networking que eu falei para vocês aqui, que a gente está hoje na sala aqui com muitas pessoas com o mesmo propósito. E networking, pessoal, às vezes vale muito mais do que dinheiro, tá? E isso pode parecer estranho, mas você ter um contato de alguém que sabe resolver o seu problema, às vezes vale muito mais do que se você tivesse, por exemplo, só dinheiro. Eu, por exemplo, há algumas semanas atrás, eu passei por alguns problemas com a ferramenta que eu estou aprendendo que eu não conseguia achar solução em lugar nenhum. E eu estava disposto a pagar qualquer pessoa que me ajudasse, sabe? Que me ajudasse ali com aquele problema específico. E aí eu consegui alguém que veio, me ajudou e tal, e ele acabou até se tornando uma pessoa próxima de mim, justamente porque conseguiu me auxiliar. E eu fiquei pensando naquilo, eu falei, poxa, o quanto eu pagaria para não estar em um grupo, por exemplo, de pessoas que poderiam resolver meus problemas ali com aquela ferramenta muito mais rápido. Então, assim, networking vale ouro. Eu já tive muitas oportunidades que eu nunca saberia se não fosse por uma pessoa que eu conheço, que soube daquele negócio e trouxe até mim, sabe?
E assim, não sei se você sabe, mas hoje tem grupos de WhatsApp, de masterminds, por exemplo, que a pessoa paga R$ 10.000 por ano pra estar no grupo. R$ 10.000 por ano. Aí você fala assim, quê? Esse pessoal é louco. Como assim pagar R$ 10.000 pra estar em um grupo do WhatsApp? Pois é, por causa do network. Por quê? Naquele grupo ali tem pessoas que podem te ajudar a problemas muito grandes que você gastaria, tipo assim, milhares de reais para resolver sozinho. Você pode simplesmente entrar ali e tá perguntando para essas pessoas. E é exatamente isso, tá, pessoal? A gente tem aí coisas é, fantásticas que, enfim, vocês nem têm noção nessa questão do network. Falar, ouvir e ler e estudar. Isso aqui faz parte também de um conjunto de coisas que eu não vou entrar muito em detalhes nisso daqui, para a gente não avançar muito no tempo, mas eu vou deixar um livro aqui para vocês também darem uma olhada, que é o livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Deixa eu ver se eu escrevi certo. Peraí. Esse livro aí, ó. Esse livro é fantástico, tá? Recomendo a leitura para qualquer pessoa, de qualquer área que seja. Ele não é ligado especificamente no multinível, ele é de negócios. Mas ele ensina como que você consegue atrair pessoas com simples hábitos, tá? E o hábito de falar e ouvir, ele é justamente fundamental nesses relacionamentos, tá? Porque, por exemplo, se você chega para uma pessoa que você nunca viu na vida e quer a atenção daquela pessoa, muito provavelmente as pessoas adoram falar sobre coisas que elas gostam. Mas nós adoramos falar de coisas que nós gostamos. Só que quando a gente vai entrar em uma conversa com outra pessoa, se você quer ser agradável, se você quer atrair a atenção daquela pessoa, é muito mais fácil você falar de coisas que ela gosta e não do que você gosta. Porque se você chega pra mim e pergunta algo que eu gosto enfim, que eu gosto, né, que é meu hobby e tal, eu vou ter o maior prazer em falar com vocês sobre isso. A mesma coisa acontece pro outro. É a questão de você se colocar no lugar do outro para saber justamente como lidar com as pessoas. Enfim, esse livro é fantástico, tá? Essa foi só uma das dicas que o livro passa, mas esse livro é fenomenal, eu recomendo demais. A questão de ler e de estudar também é importante, porque as pessoas acham que só dá para estudar em escola. Tem pessoas que acham isso, tá? Não tô falando assim, todo mundo acha isso. Obviamente que não. Mas você pode estudar em qualquer lugar que você tiver, com muitas ferramentas. Inclusive hoje aqui, por exemplo, a gente está estudando algumas coisas de hábitos de sucesso. Então, essa questão da leitura e do estudo, ela é importantíssima. Por isso que hoje na nossa equipe, a gente tem o Clube do Livro, né? Que ele é justamente para a gente poder pegar um livro, estudar sobre ele e a gente discute sobre ele em uma reunião parecida com essa. Hoje, isso está disponível só para os diamantes e acima e para o pessoal do VIP, tá? Então, se você quer participar do VIP, você pode chamar o seu líder e perguntar para ele como que você participa. Porque isso é importante, tá? Se você quer desenvolver o seu negócio e até você mesmo, você tem justamente que ler e estudar. Isso aqui é um hábito fantástico. E se vocês perceberem do tanto de coisa que eu estou falando aqui, vocês entendem que o nosso negócio ele é uma escola. Ele é praticamente uma escola, uma faculdade que te ensina na prática a sobreviver à vida, vamos dizer assim, né? A vencer essa vida justamente em todos os hábitos, tipo como falar com pessoas, como vender, como persuadir alguém, falar em público e por aí vai, várias coisas, gestão de equipe, tudo isso o nosso negócio ensina. E você usa isso só no nosso negócio? Não, você usa isso na vida toda. Então, assim, o que vocês aprendem aqui, por isso que eu falo para vocês para se dedicarem no trabalho, porque assim, pessoal, se tudo der errado, vocês vão estar totalmente aptos a conseguirem um cargo alto em qualquer empresa ou até mesmo fazer a sua própria empresa, porque o nosso negócio ele possibilita esse desenvolvimento, tá? Outros hábitos aqui, ó, saúde. A saúde também é fundamental, nem preciso falar, né? Principalmente nos dias que a gente está vivendo hoje. Então, assim, cuidem da saúde de vocês, tá? Justamente porque a partir da saúde a nossa mente também é alimentada.
Então, se você tem uma boa alimentação, você automaticamente pensa melhor, dorme melhor e por aí vai. Os hábitos de assumir riscos também, porque o nosso negócio, no mundo do empreendedorismo, né, tem uma frase que eu gosto muito que é justamente essa de estabilidade não existe. E quando eu falo que estabilidade não existe, eu tô falando para tudo. Eu tô falando pro cara que passou em um concurso público, eu tô falando pro cara que é um bilionário, eu tô falando pra, sei lá, um funcionário, eu tô falando para principalmente a gente, né? Estabilidade não existe. E essa pandemia ela veio justamente para mostrar isso. Empregos aí que as pessoas estavam há 15 anos, 20, 30 anos no emprego, foram demitidas, empresas que eram super sólidas morreram, enfim, grandes negócios acabados. Então essa crise veio justamente para reafirmar isso, estabilidade não existe. E você ter a responsabilidade de assumir riscos, com certeza quem assume bons riscos são as pessoas que com certeza ganham muito mais, tá? Então, aquelas que ficam só na zona de conforto, sem se arriscar, sem tentar coisas novas, geralmente elas não constroem nada na vida. Mas quem consegue assumir riscos com responsabilidade e assumir riscos, pessoal, eu não estou te falando para vender sua casa e colocar tudo em bilhete da loteria. Não tem nada a ver disso, tá? Todos os empreendedores eles assumem riscos, mas assumem riscos calculados, tá? Que é diferente de você sair por aí igual um louco apostando em tudo para ver se alguma coisa dá certo. São riscos calculados. Você sabe que aquilo ali é algo de risco, mas você sabe justamente aonde você coloca o pé. Como diz aquele ditado, né? Nunca teste a profundidade do rio com os dois pés. Então é justamente isso. Assumir riscos é uma habilidade importante e é um dos hábitos de sucesso que formam aqui também o nosso mapa mental, tá? Outro hábito também é o hábito do otimista e o pessimista, que também vai com aquela questão que eu estava falando de problemas, né? Tem pessoas que são mais otimistas e tem pessoas que são mais pessimistas, que enxergam o copo meio vazio, né? Meio vazio, meio cheio, é aquela visão. Geralmente os pessimistas não gostam de falar que são pessimistas, eles são realistas, né? São coisas diferentes. Eu me considero uma pessoa otimista, e eu tento ver o lado bom das coisas em tudo, mas entendam que ser otimista não é ser besta, tá? Então, são duas coisas diferentes. Aquela pessoa que é besta é aquela pessoa que só enxerga e só ri pra tudo. E não é assim que funciona. Você ser otimista é justamente você tentar ver as coisas boas, tá? O lado bom das coisas, de tudo, mas, obviamente, que ter o pé na realidade. Não é simplesmente viver no País das Maravilhas, tá? Enfim, eu queria só passar um pouco a respeito desses hábitos aqui com vocês, porque eu acho importante essa questão para despertar a curiosidade, para que vocês leiam um livro que eu passei lá em cima, tá? O Poder do Hábito. É justamente um livro fantástico que fala mais sobre isso daqui, tá bom? E eu tô lendo ele de novo para poder aprender um pouquinho mais. Show de bola? Agora, para a gente poder finalizar aqui, eu queria só passar algumas dicas de acompanhamento para vocês, pessoal. Só para a gente poder finalizar. E é o seguinte, eu queria dar só 3 dicas aqui para vocês a respeito de acompanhamento, tá? Então, se você tem dificuldade em fechar a franquia, fica de olho aqui. Eu vou te dar alguns insights agora. Primeiro, você sabe, quem aqui não sabe o que é etiqueta no WhatsApp Business? Quem não sabe o que é etiqueta? Quem não usa as etiquetas? Fala pra mim no chat. Se você não sabe o que é etiqueta, fala pra mim. Tá. Ah, eu acredito que todo mundo aqui tá no grupo de atendimento, né? Esse pessoal que tá falando ah, tá no grupo de atendimento. Fala pra mim, vocês estão no grupo de atendimento? Tá no grupo de atendimento, né? Tá, show de bola. Beleza, então eu vou passar aqui a dica e amanhã eu vou soltar um vídeo mostrando como usar as etiquetas lá no grupo de atendimento, para ficar mais dinâmico, tá? Porque, tipo assim, se eu passar tudo aqui, talvez vocês não gravem, então eu vou falar aqui
E já fiquem de olho no grupo de atendimento amanhã, que eu vou passar lá como que vocês vão usar. Mas o que que acontece? As etiquetas são tipo umas marcaçõezinhas, é tipo uma etiqueta mesmo, de várias cores que você coloca no contato da pessoa. E cada etiqueta tem um nome, tá? Então, por exemplo, eu tenho uma etiqueta vermelha que eu coloco ali pro pessoal que tá interessado. Quer ver? Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui com vocês. Olha, vou dar um zoom aqui. Aqui tem etiquetas, tá vendo? Aí eu tenho as etiquetas aqui dos interessados, aí do pagamento pendente e por aí vai. Então todo mundo que está nessa etiqueta aqui de interessados é porque eu já mandei o link para essa pessoa, tá vendo? Eu já mandei o link de cadastro para essa pessoa. Todo mundo que está aqui na etiqueta dos interessados. Ah, Lucas, mas para que isso? Calma que eu vou chegar lá. E tem aqui do pagamento pendente, que são pessoas que já falaram que vão pagar a franquia, tá? Então tem interessados e pagamento pendente. Aí o que que acontece? Deixa eu voltar aqui para vocês verem. O que que acontece? Eu uso aqui essas duas etiquetas, tá? Que vão ajudar vocês a terem um pouquinho mais de resultado. Por quê? Quando eu coloco alguém na etiqueta de interessados, é porque eu já mandei o link de cadastro para ela. Se eu já mandei o link de cadastro para ela, então é porque eu posso voltar ali naquela etiqueta e perguntar para ela se ela já fez o cadastro. Isso é que é acompanhamento, entende? Quando as pessoas só chega lá, eu cheguei até a parte de mandar o link, só que a pessoa não me falou mais nada. E aí a maioria das pessoas simplesmente larga para lá. Por quê? Porque a pessoa não me falou mais nada, então é porque não tem interesse e tal. Não é bem assim, tá? Ah, quando você coloca as etiquetas dos interessados, você pode voltar nessa etiqueta e perguntar para as pessoas: Fulano, você já fez o seu cadastro ou você ficou com alguma dúvida? Eu mando isso para todo mundo no outro dia. E o que que acontece quando eu faço isso? Você tem respostas. Obviamente que não vai ser todo mundo que vai te responder, mas você tem resposta de algumas pessoas e você pode continuar a conversa. Entende? E quando você continuar a conversa, a pessoa fez o cadastro, beleza. Agora o próximo passo é só você entender da franquia para já começar a comprar. E é exatamente isso que faz diferença de quem ativa e de quem não ativa. Primeiramente, é quem usa as etiquetas e depois quem usa elas para fazer esse acompanhamento, tá? Quem usa essas etiquetas para poder fazer esse acompanhamento. Então, tem a etiqueta dos interessados, que é todo mundo que chegou ali no link de cadastro, e tem a etiqueta do pagamento pendente, que é quem falou comigo que ia pagar a franquia em algum momento. Por quê? Porque a etiqueta de pagamento pendente, eu posso voltar nela e falar para a pessoa: olha, fulano, você conseguiu fazer o pagamento ou ficou mais alguma dúvida? Entendeu? Então é justamente nas etiquetas que saem vendas. É justamente nas etiquetas que saem vendas. Porque ali você consegue continuar a conversa. Você sabe quem é que está interessado, você não precisa ficar procurando toda hora, tá tudo ali separado. E você pode voltar nelas e continuar a conversa. Ah, vocês viram ali que eu tenho 130 etiquetas de interessados. Beleza. Daquelas 130 ali, umas 10 vão para o pagamento pendente. Umas 10, 15 vão para o pagamento pendente. Mas são potenciais clientes, tá? São potenciais clientes. Enfim. Outra coisa aqui, ó. Cliente frio e cliente quente. O que que é isso aqui? É justamente o que eu falei lá nas etiquetas, o seu tempo de resposta e a tomada de decisão do cliente. Quanto mais tempo você demora de mandar esse acompanhamento, essas mensagens, mais frio o cliente fica. E quanto mais frio um cliente fica, maior é a chance dele não responder nada, te bloquear, e por aí vai. Por quê? Se um cliente conheceu a empresa hoje, certo? Conheceu a empresa hoje, beleza, chegou até ali a parte do cadastro, e no outro dia você já está mandando mensagem para ela já teve um tempo para pensar, para raciocinar, e ela ainda está quente o suficiente para você justamente mandar mensagem e ela voltar a te responder. Agora, se você demora 3, 4, 5 dias para poder mandar mensagem, os clientes muito provavelmente não vão te responder. Por isso que tem gente que mesmo que usa as etiquetas não tem resultado. Por quê? Porque demora demais de fazer esse acompanhamento. Então é justamente no acompanhamento que as pessoas pecam, tá, pessoal? Então, assim, duas dicas aqui muito importantes. Usem as etiquetas para fazer esses acompanhamentos e tenham um tempo de resposta hábil, tá? Tipo, pro outro dia já tá fazendo acompanhamento de quem você conversou hoje.
Falei com o pessoal hoje, coloquei todo mundo nas etiquetas. No outro dia já tô fazendo acompanhamento. No outro dia, já era. Ah, demorei 3, 4 dias? Perdeu os clientes. Perdeu os clientes, tá? Então é assim que vocês precisam usar essas etiquetas. E o grupo de atendimento, o seu grupo, é justamente como eu disse, para descobrir as pessoas interessadas, colocar as pessoas no máximo de etiquetas possível, tá? Sempre que você puder, abra o seu grupo. A gente tem ali os horários corretos para você abrir o grupo, tá? Que geralmente fica a critério de vocês. Mas se você puder, deixe o seu grupo aberto o máximo possível, tá bom? Se não puder, deixa ele aberto só a hora que você conseguir. Então, pessoal, entendam uma coisa de tudo isso que eu falei aqui para vocês. Entendam uma coisa. O jogo no nosso negócio, se você quer vender muito, você tem que colocar o máximo de pessoas possível em qual etiqueta? Qual etiqueta? Fala para mim aí, ó. Se você quer vender muito, você tem que colocar o pessoal em qual etiqueta? Fala para mim aí. Tá, a Natália falou franquia, a Beatriz falou pendente, pagamento pendente, franqueado, pagamento pendente, interessados. Olha, se você quer ter o máximo de resultado possível no seu negócio, presta atenção. O jogo é esse: colocar o máximo de pessoas na etiqueta de pagamento pendente. O máximo de pessoas na etiqueta de pagamento pendente. Por quê? Quem é que tem mais interesse em pagar a franquia? Quem tá lá só recebeu o link ou quem falou que vai pagar a franquia? Quem falou que vai pagar a franquia, né? Quem falou que vai pagar a franquia. Então você precisa conseguir passar as pessoas para a etiqueta de interessados até a etiqueta de pagamento pendente, tá? Então o que vocês vão fazer a partir de agora? O máximo de pessoas possível na etiqueta de pagamento pendente. O máximo possível. Vocês vão ver a diferença que isso faz no negócio de vocês, tá? Então, ó, a Dina perguntou ali, pagamento pendente são as pessoas cadastradas? Não necessariamente. Tem pessoas ali que vão falar que vão pagar a franquia, mas nem fizeram o cadastro ainda. Mas são pessoas que você coloca ali na etiqueta já, tá bom? Pera aí, deixa eu parar aqui.